Efésios capítulo 4, primeiro versículo, até o versículo 6. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Diz amém. Graças a Deus. A grande pergunta que fazemos é: por que a igreja? E esse é o título dessa mensagem, é uma pergunta. Por que a igreja? Por que nos reunimos como igreja? Por que formamos igreja? Com certeza algumas dessas respostas vão ser óbvias, outras delas nós precisamos trabalhar cada dia mais no nosso coração. Parece estranho pregar sobre a necessidade e a importância da igreja num culto onde a igreja está reunida, mas é sempre bom lembrarmos por que existe a nossa existência. É fato que eu e você vivemos numa sociedade totalmente independente, uma sociedade que não tem raízes, que não cria raízes. Na ânsia da liberdade, de poder voar, as pessoas não criam raízes, mas você sabe quão é importante termos raízes, não raízes para que nos fixem, mas raízes para que possam nos nutrir de forma adequada, e a igreja faz parte disso. Vivemos uma falta de comprometimento tremenda, sociedade que vivemos, mas o apóstolo Paulo faz um apelo aqui, ele fala: eu, prisioneiro no Senhor. Ele não está dizendo que as algemas que estavam nos seus braços, ou a cadeira a qual ele estava envolvido, as paredes e aquelas grades, não, ele fala: eu sou prisioneiro no Senhor. Ele faz um apelo, o apóstolo, ele faz esse apelo a essa igreja, na cidade de Éfeso, uma cidade pujante, tão importante, uma igreja tão importante, que nós vamos vê-la ainda no livro do Apocalipse, mas Paulo faz esse apelo: ei igreja, olhe para mim, eu clamo a você, eu faço um apelo, eu que sou prisioneiro do Senhor, de Cristo Jesus, eu que sei o que é sofrer pela causa do Evangelho, eu que tenho as dores do parto quando formei você, eu faço um apelo. Ele fala como vocês devem viver, ele fala bem claro aqui, ele fala: olha, vocês foram chamados para uma vocação. Ele fala assim: não foi vocês que determinaram esse chamado, não foi vocês que escreveram essa vocação, foi uma vocação que vem dos céus, vocês foram chamados, designados para algo. E olha só para quê? Ele fala para humildade, mansidão, longanimidade, são características que devemos correr atrás, suportando uns aos outros em amor. Você é suporte do seu irmão em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha as qualidades que ele dá para essa igreja. Ele fala: por quê? Óbvio, ele chega: porque há um só batismo, há um só corpo, um só Espírito, um só Deus. Ele fala: um só Deus que é Pai de todos, que age por meio de todos e está em todos. Esse é o porquê. Ele fala o como e fala um apelo. Paulo é bem didático nesses versículos de 1 a 6. Mas nós vivemos uma cultura hostil ao Evangelho, uma cultura que está tentando nos calar, uma cultura que tenta tirar a sua fé do ambiente público. Você não pode mais exercer sua fé de forma pública, que vai ter sempre alguém falando assim: aqui não. Sempre vai ter tentando alguém te calar. Porque eles ainda acreditam que a fé é um departamento do qual nós colocamos uma gavetinha da nossa vida, em determinado momento nós abrimos aquela gavetinha, vivemos e fechamos. Isso aí, alguns cristãos, não aqui da igreja central, mas fazem isso com a Bíblia, sabe, deixa a Bíblia lá, aí domingo abre a Bíblia, traz a Bíblia, até meio empoeirada, daí traz, abre a Bíblia na igreja, fecha, vai abrir só domingo que vem,
Em nome de Jesus, aqui não tem ninguém assim, amém ou não? Amém. A nossa fé não é departamentalizada, a qual cabe numa gavetinha da nossa existência, e que nós podemos abrir e fechá-la quando bem entender. Não, a nossa fé toma conta da nossa existência, mas essa cultura é uma cultura hostil, que enxerga ser membro, discípulo de uma igreja como algo incômodo. Certamente as pessoas falam para você, mas você vai à igreja, e elas vão ter vários argumentos para que você não frequente um grupo. Cuidado, hein? Você vai ficar meio tapado e tapada. Cuidado, você vai parar de enxergar as coisas como elas são. Olha, cuidado, porque tudo é meio enviesado. Eles não estão te ensinando a enxergar a realidade. Mas a nossa função aqui é para que você enxergue todas as coisas pelo filtro da palavra de Deus, e não para te cegar para algumas áreas, pelo contrário. A função da igreja é que você olhe para todas as coisas, mas com espírito de julgamento pela palavra de Deus, pelo valor do evangelho de Cristo Jesus. É isso que fazemos. Uma sociedade que é independente. Cuidado, não se associe com essas pessoas. Lá tem pessoas ruins. Minha pergunta é: onde não tem? Onde não tem? Você acha que na igreja também não vai ter? Com certeza. Então as pessoas usam argumentos que podem ser usados contra elas mesmas. Existem muitas estatísticas alarmantes. Tem um instituto famoso, Instituto Barna, faz pesquisas principalmente nos Estados Unidos ou no continente europeu. Uma pesquisa que saiu recentemente, que no Reino Unido, na década de 1950, preste atenção, na década de 1950, 25% dos adultos britânicos iam ao culto no domingo. Nos dias de hoje, apenas 5%. Essa é uma realidade do continente europeu. É uma realidade que está abraçando o continente, a América do Norte. E possivelmente pode chegar até nós, se nós não olharmos com cuidado com isso. Agora, quando você e eu soubermos o que é a igreja e de quem é a igreja, aquele passeio no parque no domingo, ao invés de vir no culto, não vai te agradar mais. Aquela chácara que eu sei que você tem, irmão, desfruta dela, não tem problema não, mas você não vai conseguir trocar a chácara por um culto. Você vai falar assim: não, antes vamos cultuar a Deus, vamos estar conectados à igreja, ao corpo de Cristo, vamos estar juntos. Gostei do glória a Deus lá das alturas, amém? Obrigado, irmão, pelo glória a Deus nas alturas aí. Essa palavra eclesia, que é usado no Novo Testamento para designar a igreja, tanto usado no Novo Testamento, tem essa ideia de ajuntamento. É como se uma mão externa juntasse as pessoas, e não que elas escolheram estar juntas. Fala para a pessoa que está do lado: eu não escolhi estar junto com você, não. Calma, vou melhorar aí. Calma, também não é assim, né? Poxa, quanta hostilidade. Tem marido e esposa falando um para o outro. Calma, aí não foi bem assim. No caso do casamento não aplica-se, entendeu? Ufa, os homens estavam desesperados. Calma. Tem esposa falando para o marido: viu, não escolhi você, viu? Aconteceu, agora me aguenta agora. No quesito igreja, sim, porque se fosse uma escolha deliberada nossa, apenas uma escolha, nós não estaríamos juntos. Mas foi algo que Deus nos designa. Ele faz esse corpo, Ele nos resgata e nos coloca dentro da família da fé. Você pode dizer amém para isso? É a família, a igreja. Tem um autor famoso, Philip Yancey, escreve alguns livros sobre a importância da igreja e quais são os motivos de virmos à igreja. Um dos livros dele, ele fala que o principal motivo para que a gente possa vir à igreja é por causa do dono da igreja. Olha só, você não vem à igreja porque você achou amigos, tomara que você os ache. Você não vem na igreja, o irmão solteiro, a irmã solteira, para arrumar um casamento, tomara que você ache. Posso ouvir o amém dos solteiros? Tudo bem, pode acontecer, mas esse não é o motivo principal, atenção, não é. Você não vem à igreja porque a igreja tem assistido os seus filhos de forma com excelência, desde das crianças aos adolescentes. Tomara que eles sejam assistidos.
Tomara que os nossos filhos encontrem amigos aqui, mas esse não é o motivo principal. O motivo principal é por causa do dono da igreja. E o dono da igreja não tem um nome aqui na terra, não tem um RG, um CPF. O dono da igreja é Jesus Cristo, é por causa dele. A igreja só existe, aliás, a igreja não existe para oferecer entretenimento. A igreja não existe apenas para oferecer encorajamento. A igreja não existe para melhorar a nossa autoestima. E ela é melhorada, porque você vai encontrar pessoas que vão falar que você é especial, vão abraçar você, você vai encontrar a vida por outra ética. Claro que vai mudar. Quem frequenta a igreja tem alta autoestima. Amém ou não? Verdade. Você olha para você e fala assim: que bom, eu faço parte de um corpo. Que bom, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Que bom, tem gente que me ama. O mundo pode me odiar, mas eu tenho um grupo de pessoas que me ama, que me abraça. Mesmo quando eu sou impossível de ser amado, Deus coloca pessoas para me amar. Quantas pessoas já foram impossíveis de ser amadas aqui? Eu já fui. Não sei como que a Ana me aguentou tanto tempo. Jesus amado, como que ela me amou. Mas a igreja é assim também. Tem hora que o Emerson é impossível de ser amado e Deus coloca alguém e me ama. Jesus, como Deus é maravilhoso. Deus faz isso com a gente. Como? Na igreja. Mas o principal motivo de estarmos na igreja é para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa. Se falharmos em ver Cristo como nosso maior valor, a igreja fracassa. Acabamos de cantar aqui. O coral também canta uma música sobre a importância da comunhão, de estarmos juntos. Cantamos aqui sobre a maior recompensa que Deus traz ao nosso coração, que é Ele mesmo. Ele é a nossa maior recompensa. Então, eu vou à igreja por causa do dono da igreja. Cristo é o objetivo primário e fundamental para responder a essa pergunta: por que a igreja? Por causa de Cristo. Cristo Jesus. Ele fala que há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, a qual vocês foram chamados a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Ele deixa bem claro: vocês devem viver tudo isso por causa disso, porque é Cristo que forma o caráter em nossa vida, é Cristo o dono da igreja, o pastor da igreja, e é Ele que veneramos, é a Ele que adoramos. A igreja, a reunião, o culto, nos lembra que nós não somos o foco da adoração, porque se deixar, nós adoramos a nós mesmos, cuidamos de nós, trabalhamos para nós, servimos para nós, queremos reconhecimento para nós, e assim por diante. A igreja me lembra: ei, eu não sou o centro da existência, Jesus Cristo, é Ele, somente Ele, para Ele são todas as coisas. Qual que é o segundo motivo que eu vou para a igreja? O primário é o dono da igreja, Jesus Cristo. O segundo motivo é por causa dos irmãos e das irmãs. Eita glória, viu? Agora sim, você vai virar a pessoa e falar assim: agora sim, eu estou vindo para a igreja por causa de você também. Eu não escolhi, mas agora eu venho por causa de você. Agora sim, esposa, pode falar para o marido. Agora você pode falar. Agora você pode falar. Deus é quem escolheu pessoas para fazer parte da sua igreja. Ele escolheu pessoas diferentes. Ele escolheu pessoas complicadas. Amém ou não? Para viverem juntos. Você vê as igrejas locais do Novo Testamento, como a igreja de Éfeso, era uma igreja que produziu uma revolução social. Uma igreja em que tinha judeus e não judeus, gregos, romanos, homens, mulheres, escravos e pessoas livres, todos congregados por causa de Jesus. Então eu vou à igreja também por causa dos irmãos. A igreja me faz bem. Mas a pergunta que se levanta é: eu posso ser um cristão sem igreja? Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que vão responder: claro que pode. Que ideia louca é essa? Para que igreja? Então nós vamos ter que conversar com Jesus, né? Porque foi o próprio Jesus que instituiu a sua igreja, foi o próprio Jesus que agregou pessoas, foi o próprio Jesus que falou assim: não saiam de Jerusalém, orem até que do alto sejam revestidos o poder. Ele faz a primeira aglomeração, ele faz a primeira reunião da igreja.
num salão com 120 pessoas orando, e foram tomados, e a coisa foi acontecendo. Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, depois mais 5.000 e assim por diante. As aglomerações, eles tinham tudo em comum, repartiam as suas refeições com singeleza, de casa em casa e no templo, em orações, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Então nós temos que ver que nós temos que reeditar a Bíblia, porque daí então nós vamos contra esses valores. Quando Ele salva, Ele reúne. Quando Deus salva, Ele reúne. Quando Ele me salvou, Ele me reuniu a um corpo, Ele me reuniu a uma família. Então quando Ele salva, Ele sempre reúne pessoas, Ele atrai pessoas, Ele atrai povos uns aos outros, e nos coloca nessa dimensão de reciprocidade, de indivíduos que vêm a Cristo, agora são reunidos uns aos outros, e não tem mais a minha individualidade, mas tem a coletividade, a pluralidade dos dons, que se forma essa coisa linda que nós amamos, que se chama igreja. Mas vivemos num mundo individualista, vivemos no mundo do cumprimento de elevador. Você sabe como é que funciona? Cumprimenta as pessoas apenas no elevador. Como é que você está? Tudo bem? Coisa bem protocolar. Nós não temos vivido essa coletividade, essa unidade. Então não tem como eu servir a Cristo sem vir ao próximo, sem estar conectado ao próximo. Nós precisamos do povo de Deus. Quando você olha para todo o Velho Testamento, você vê Deus resgatando pessoas e colocando, inserindo num povo, num corpo, numa família. É isso que Ele faz, é isso que Deus tem para nós. Então Ele nos traz de órfãos para filhos e filhas de Deus. Ele nos tira de uma condição de esterilidade para mãe de filhos, como diz a palavra de Deus. Ele nos tira de uma situação de sem misericórdia, e não erais povo, para agora sois povo, cheio da misericórdia, da graça do Senhor e da bondade dEle. É isso que Ele faz conosco. Então um cristão, por definição, tem uma conexão, uma responsabilidade para com outros cristãos. E quando eu falo outros cristãos, eu não estou abordando só os discípulos da igreja que pertencemos, com outros cristãos. Nós não somos chamados para reivindicar o nosso reino, mas o reino de Deus. E o reino de Deus compõe muitas placas de igrejas diferentes. Amém ou não? Muitas placas. O reino de Deus compõe pessoas com espectros diferentes. Esse é o reino de Deus. Então você não pode reivindicar Cristo e evitar seu povo. Não há como, irmãos. Eu reivindico Cristo na minha vida, mas eu não quero o povo de Deus. Não existe essa relação. Relação cristã, igreja, é uma relação diretamente ligada ao outro, ao próximo, às pessoas que precisam de nós. Essa é a reivindicação. Então a igreja, portanto, não é uma reunião da qual você participa, mas um povo do qual você pertence. Amém ou não? Fale comigo. Igreja não é uma reunião da qual eu participo, mas um povo do qual eu pertenço. Pode glorificar a Deus por isso. Isso é igreja. Isso é igreja. Mas eu também vou à igreja por causa dos perdidos. É isso mesmo, pastor? Porque na igreja que vivemos um dos mandamentos do Senhor. Quando as pessoas enxergarem que temos amor uns aos outros, então saberão que eu sou Deus. Então a nossa unidade, o nosso amor uns aos outros é a maior peça do evangelismo no mundo. É a maior estratégia de evangelismo que temos na história. Quando entendemos que somos unidos para alcançar pessoas. A igreja existe para alcançar e acolher os de fora. Nos reunimos para isso. Nós estamos vivendo para isso. É por isso que nós nos importamos tanto com você que está pela primeira vez. Você que está aqui pela primeira vez, você é a resposta das nossas orações, amém, igreja? Você é a resposta de joelhos que se dobram. A gente não quer que você esteja num culto, eu quero que você esteja em contato com pessoas que creem em Jesus Cristo, então sua vida será mudada. Então se você que está pela primeira vez, nós queremos receber de você de braços abertos. Tem uma sala ali bonita que chama comunhão, já foi falado aqui, tem um pão de queijo, tem um cappuccino, um café, coisa muito boa ali, para que você seja muito bem recebido, porque a igreja é um caminho de Deus para alcançar regiões. Olhe para mim,
Por isso que a importância de plantação de igrejas. A plantação de igrejas está no coração de Jesus Cristo, no cerne do Evangelho de Jesus Cristo. Quando entendemos que temos que expandir o Evangelho, nós entendemos que Cristo quer que mais e mais igrejas sejam plantadas. O apóstolo Paulo foi um grande plantador de igrejas, e ele escolhia cidades estratégicas, para que o Evangelho pudesse alcançar regiões inteiras. A igreja aqui, já há muitos anos, Revenosi começou uma estratégia de polos na cidade. Chegamos a ter 5, 6 polos. Hoje estamos, daí nós trazemos independência para uma igreja, a igreja é formada. Hoje estamos também no 5º polo, mais uma vez, com 5 polos. Agora o mais novo, agora na cidade de Ibiporã. Se Deus quiser, no mês que vem, nós vamos fazer essa inauguração lá. Hoje, 9 novos discípulos serão recebidos por batismo, profissão de fé, no polo em Ibiporã. Isso é uma bênção, é a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor nos alcançando. A igreja precisa se expandir, meu irmão. Mas deixa eu te falar outra coisa. Quando eu falo de igreja, não estou falando só de prédio. Quem aqui é líder de célula? Levanta a mão. Aí, ó, são pequenas igrejas nos bairros. Levanta a mão com orgulho, hein, irmão, vai. Aí, ó, agora está bonito. Aí, na galeria também, são igrejas, onde você se reúne é uma igreja. Na casa onde você se reúne na sua célula é uma igreja. A igreja é nos bairros, a igreja se expandindo na cidade, porque Deus usa esse caminho para alcançar regiões. Eu sei de condomínios que foram impactados por causa de uma célula naquele lugar. Eu sei de vizinhos, de pessoas que foram impactados porque a célula se reunia naquele lugar. Eu sei de famílias, de homens que deixavam suas esposas participar da célula na sala de estar e ficavam lá dentro, assistindo alguma coisa da televisão, que foram impactados e hoje estão na mesma roda, adorando e glorificando ao Senhor, porque a igreja estava reunida, orando e glorificando a Deus, e é a melhor forma de alcançar pessoas. Essa é a igreja. Então você não pode servir Cristo sem servir o seu povo. Jesus fala em Mateus 25, ele fala: em verdade vos digo que tudo que fizerdes a um destes menores irmãos, a mim o fizestes. Então quando eu sirvo uns aos outros, eu estou servindo o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu quero já concluir essa ideia, porque eu vou à igreja por causa do dono da igreja, eu vou à igreja por causa dos irmãos, eu vou à igreja por causa dos perdidos, também vou à igreja por causa das minhas necessidades. Pensou que não ia chegar esse momento, né? O problema é que a gente inverte, a gente coloca a necessidade primeiro, deixa Deus lá por último. As necessidades são o último motivo por qual você deveria estar aqui. Eu espero que todas elas sejam supridas na sua vida. Necessidade de amizades, necessidade de discipulado, de mudança de caráter, necessidade até de abraço. Tem algumas irmãs que vêm aqui para nós, os pastores, suas esposas, falam assim: me dá um abraço, eu preciso de um abraço. Ninguém me abraçou essa semana. Imagine só. Por isso que aqui a gente fala: abraça a pessoa que está lá. Você não sabe quem está do seu lado. Tem gente que não gosta de abraço, não. Eu sei, que tem gente que fala: lá vem o pastor, pedir para abraçar, tá. Você ignora esses aí, vai passando, porque um dia esses vão pedir um abraço também. E ela fala assim: que saudade, está lá na igreja central. O pastor falava para abraçar o irmão do lado. Tomara que nunca lhe falte um abraço. Tomara que você tenha abundância de abraços até a sua velhice. Tomara que no nosso leito de morte nós tenhamos abraços. Pessoas que nos amam, que segurem a nossa mão até o último suspiro, se Cristo não voltar antes. Um abraço, as minhas necessidades, porque a igreja é uma família. A igreja é essa família. Paul Tournier, esse médico suíço, ele escreveu: existem duas coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma é casar e outra é ser cristão. Não dá para casar sozinho. E outra é ser cristão. Não dá para ser cristão sozinho. Precisamos uns dos outros. Walter McAllister, ele fala: a igreja não é chamada para ser eficiente, grande ou rica. Ela é chamada para ser fiel. Fiel ao chamado que ela tem a nós, a cada um de nós. Ok, pastor, mas o que eu perco então, não frequentando uma igreja? Eu e você perdemos o povo de Deus. O povo de Deus. Hoje nós vamos receber novos discípulos.
168, se eu não me engano, novos discípulos na igreja. Mas isso não vai ser nada se eles não experimentarem o que é igreja. A minha oração é que cada uma dessas pessoas que chegam ao corpo da igreja, é que é uma responsabilidade a mais. É uma responsabilidade. São 168 responsabilidades a mais na nossa vida. E nós precisamos uns dos outros. Esses irmãos precisam sentir o amor de Deus nessa comunidade, amém, irmãos? Nós vamos nos comprometer com eles, de vivermos igreja para eles e com eles. Não só chegar a um número, mas a igreja, ela é uma fonte de inspiração. O que falar de algumas pessoas aqui da igreja? O que falar do presbítero Esli, 93 anos, não consegue vir à igreja, mas certamente ele está nos ouvindo lá pela internet, porque quando eu vou visitá-lo, ele fala até o tema das mensagens de todos os pastores aqui. O que falar da querida irmã Zizi, que passou no vídeo aqui, que está liderando célula? O que falar da dona Elza Baraldi, que está aqui conosco, sempre conosco? O que falar de tantas pessoas? Com licença aqui, mas o que falar da minha mãe, dona Miriam, que com 83 anos ainda faz as roupas, os nossos espetáculos de Natal e de Páscoa? O que falar de pessoas assim? Eu poderia citar vários nomes aqui, de irmãos e irmãs que nos impactam. São pessoas que nos inspiram, gente. São pessoas que nos inspiram. O que falar de irmãos e irmãs que, mesmo enfrentando o tratamento do câncer, que é tão agressivo, ainda estão liderando célula, liderando grupos de Ministério Família, liderando ministérios? O que falar dessas pessoas que, mesmo na sua dificuldade, sobem à torre da oração para orar por nós? Isso é igreja, isso é inspiração. O meu coração é inspirado quando eu vejo a igreja levantando as mãos e adorando e glorificando a Deus. Nosso coração é inspirado quando eu vejo um jovem adolescente, um grupo de adolescentes que se reuniu semana passada, por livre e espontânea vontade, se reuniram para fazer evangelismo na praça. Não era algo que a igreja tinha combinado, eles se reuniram, fruto de um grupo de oração desses meninos, todos com 14, 15, 16 anos, e foram para a praça evangelizar. O que falar? A igreja inspira corações, a igreja acolhe novos membros por batismo, profissão de fé, como nós vamos fazer agora. A igreja tem esse impacto evangelístico, e a gente precisa ser uma igreja que ofereça generosidade em uma era que adota o autocuidado egoísta. Nós precisamos ser uma igreja que leva o perdão a sério em uma cultura do cancelamento. Nós precisamos ser uma igreja que pratica a comunhão genuína à medida que mais e mais pessoas vivem sozinhas. Isso é igreja. Ainda no texto de Efésios, está no capítulo 4, o versículo anterior, capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21. Olha que coisa linda que Paulo, ele, antes de adentrar nessa unidade da fé, ele fala, versículo 20 e 21 do capítulo 3 de Efésios. Eu quero terminar essa mensagem. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Isso não é maravilhoso? A ele seja a honra e a glória. Se nos reunimos, é para a honra dele. Então não esqueça, por mais motivos que eu e você tenhamos para nos reunir como igreja, o maior motivo é Jesus, a maior recompensa é Jesus. A ele, diz o texto, a ele seja a glória na igreja e em Cristo. A ele seja toda a honra e toda a glória.